Resumindo o conteúdo da aula que a gente viu hoje, a gente viu sobre sistemas de numeração. Então, a gente viu sobre o sistema de numeração decimal e binário, e a gente aprendeu a fazer conversões entre esses sistemas. Em seguida, a gente viu qual é a aplicação disso no nosso contexto, que é o contexto de redes, e eu expliquei sobre o IPv4. No contexto de IPv4, quando a gente está falando, por exemplo, de configuração da forma como a gente interage com o endereço IP, a gente configura geralmente utilizando essa notação aqui, que é o Dotted Decimal Notation. Então, por exemplo, quando a gente acessa no Windows aqui o ipconfig, ele mostra para a gente em decimal o IP. Mas, na verdade, a gente sabe que um computador ele interpreta as informações utilizando ali zeros e uns, que são representados pelos binários, que é ligado e desligado. E isso se converte num IP. O IP ele é constituído da seguinte maneira. Ele tem aqui 32 bits e ele é separado, esses 32 bits, em 4 octetos. Ou seja, 4 partes aqui com 8 bits. Ó, dessa forma. E dentro desses IPs a gente tem as classes, que vão de A até E, e cada classe é separada dentro de um escopo. Em específico, as classes A, B e C possuem a sua máscara padrão, que, por exemplo, classe A é /8, classe B /16 e classe C /24. Essa é a máscara padrão. Não quer dizer que isso não possa alterar, mas esse é o padrão. E dentro disso aqui ainda, a gente tem, por exemplo, IPs que são reservados. Então, o IP reservado de classe C ali é um 92168. Um exemplo de IP reservado aqui na classe B é um 7216. Claro que tem outros, tem um range maior ali, mas é só um exemplo. O exemplo de IP privado aqui na classe A é o 10.0.0, por exemplo. Tem outras formas ali. Enfim. E aí a gente viu como a gente pode converter ali um IP que está em decimal para binário, ou um IP que está em binário para decimal. E aí, utilizando como se aqueles cartõezinhos que a gente utilizou em aula, aqui, quando o cartãozinho está virado para cima, é como se fosse 1, e a gente soma esse valor que está dentro do cartãozinho. Se ele está virado para baixo é 0, a gente não soma. Voltando lá para o nosso exemplo do IP, aqui a gente tem o seguinte, o 128, então é 1, então a gente soma, mais 32, mais 8, mais 4. O resultado disso aqui vai ser 172. Então, esse aqui é o primeiro octeto do nosso IP. Indo para o segundo octeto aqui. O segundo octeto é 16. Então, ponto 16. O terceiro octeto é 255. Então, ponto 255. E o quarto octeto é 255 novamente. Então, esse IP aqui, a gente tem da seguinte maneira. Ele está lá em 172.16.255.255 em decimal. Aquele IP que está sendo representado aqui em binário. E aí a gente entra na parte da máscara, que depois a gente vai ver como que a máscara é importante para a definição de uma rede. Como é que uma máscara determina se um computador vai se comunicar com outro computador ou não. Mas primeiro a gente precisa entender como é construída a máscara. Então a gente tem aqui a máscara no formato CIDR, que é utilizando, por exemplo, aqui essa notação barra e um número do lado. Uma máscara /8, o que isso significa? Significa que os 8 primeiros bits daquela máscara estão como 1. Então aqui, uma máscara /8 é os 8 primeiros bits como 1 e o resto tudo como 0. Isso se traduzindo, a forma como a gente vai configurar isso é 255.0.0.0. Olhando aqui, ó, olha, 255, 255, 255.0. Essa é a máscara aqui do IP do meu computador. E nesse caso é uma máscara /24, porque os 24 primeiros bits aqui estão como 1. Então isso se converte para ir para decimal 255, 255, 255.0. E a /16, mesma coisa, os 16 primeiros bits estão como 1 e o resto como 0. Se fosse, por exemplo, uma máscara, puxando aqui, esse P máscara /12, como que seria? Seriam os 12 primeiros bits, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 9, 10, 11, 12. E o resto como 0. Então, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que seria isso aqui? Essa máscara, 255, ponto. Aqui vai ser 192, 224, 240. 240.0.0. Então, se você fosse configurar no Windows, por exemplo, uma máscara /12, essa era a configuração que você teria que colocar lá na máscara. Então, aqui, ó, quando você vai configurar a placa de rede, propriedades, aqui, ó, quando vai colocar a máscara de subrede, 255.240.00, por exemplo. Tá? Deixa eu cancelar aqui. Se fosse uma máscara /27, a lógica é a mesma. Seria tudo aqui como os 27 primeiros bits como 1. Então, aqui 24, 25, 26, 27. E o resto tudo como 0. Então, é sempre... E aí, aqui você converte isso aqui que está em binário, você converte em decimal para poder configurar no seu computador. Bem simples. E aí, a gente fez a conversão de alguns IPs aqui como exercício. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha que depois eu passo para vocês. Esse primeiro IP aqui, que é o 92.168.0.1/24. Como é que ficaria esse IP em binário? Então, 192. Eu venho aqui, 128 mais 64 já dá 192. Para descobrir 168 aqui, 128 mais 32 mais 32 vai dar 160, mais 8 vai dar 168. O 0 é tudo 0 e o 1 aqui. Então, esse aqui, isso aqui é o IP 192.168.0.1 em binário. E a máscara que eu falei lá, que era /24, os 24 primeiros bits estão como 1, então 255, 255, 255, e o resto como 0.0. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Esse aqui, vamos pegar esse exemplo que é tranquilo aqui, que é o 127.128.12/16. Então, aqui, 128, aqui é 0. Lá, 128. 127, é só a gente colocar aqui tudo como 1. Para cá tudo como 1 e aqui 0. Beleza. 128 de novo. 12, é só a gente fazer 8 mais 4. Tira aqui o 1. Beleza, esse aqui é o número 12 em binário. E a máscara /16. Então, são os 16 primeiros bits como 1. Então, aqui são 8, 16. Esses aqui tem que ser como 0. Então, a máscara /16 em decimal é 255.255.00. Simplesmente isso.